Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o meio-campista com passagens pelo Palmeiras, no Internacional, que no caso está na mira do Cruzeiro, de acordo com alguns portais, inclusive uma função que eu pensava que o Cruzeiro não iria mais em busca de nenhum jogador. Será que faz sentido? Será que não faz? Vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Além disso, quero falar também com vocês sobre a Sul-Americana, onde já começou a competição, tá? E teve um resultado interessante para o Cruzeiro nessa última nessa última terça, melhor dizendo. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube. Falta menos de 740, 750 inscritos aqui no canal. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, aproveite aqui embaixo para se inscrever e deixar seu like, que com certeza ajuda bastante a gente chegar a essa meta. Bom, então vamos começar falando sobre esse duelo na Sul-Americana. Vou deixar primeiro aqui, sobre essa informação que tivemos, que é o seguinte, a primeira fase da Copa Sul-Americana se iniciou nessa última terça-feira, né? E um dos confrontos que interessava ao Cruzeiro era esse aqui, Universidade Católica do Chile contra o Coquimbo Unido, que também é do Chile. E assim, como será jogo único, o Cruzeiro então torcia para a eliminação da Universidade Católica, para que assim o Cruzeiro ficasse no pote 1, ou seja, seria o cabeça de chave, né? Porque a LDU tem nos últimos anos disputado competições sul-americanas e o Cruzeiro não. E, no caso, o que define o ranking é justamente o ranking dos últimos anos, que o Cruzeiro estava atrás da equipe e, assim, foi eliminado. Então, vou deixar aqui essa notícia, o Coquimbo Unido ganhou de 2-0 fora de casa, jogo único, conseguiu essa classificação. E por que isso é importante? Porque como o Cruzeiro é o cabeça de chave, vai estar num grupo ali de, se não tiver ganhado agora, 4 times mesmo, só que somente o primeiro classifica. Se não tiver ganhado é 4 ou 3, eu esqueci aqui agora. Mas assim, se tivesse, por exemplo, a Universidade Católica passada, o Cruzeiro ficaria, por exemplo, no pote 2 e aí poderia ter um adversário muito mais difícil. Vamos colocar o seguinte, né? O Cruzeiro poderia cair no mesmo grupo do Boca Juniors, que também no caso é o cabeça de chave. E aí como que classifica, sendo que só o primeiro colocado avança à próxima fase? Então ficaria uma situação muito mais complicada para o Cruzeiro e essa vitória dessa equipe foi muito importante. Quer dizer que o Coquimbo Unido vai ficar no mesmo grupo do Cruzeiro? Não, ainda não está definido. O sorteio vai acontecer nesses próximos dias, que o Cruzeiro também vai ter inclusive esse outro compromisso que vai ser entre o Olímpia do Paraguai contra o Sportivo Almeriano, que caso o Cruzeiro não conseguisse essa eliminação da Universidade Católica, se não tivesse dado certo, poderia torcer para a eliminação do Olímpia, que aí o Cruzeiro assumiria a cabeça de chave, mas acabou conseguindo. Então eu achei interessante, porque era algo que nem eu estava por dentro, só fui ver depois do resultado, e que foi muito interessante para o Cruzeiro, que agora, na teoria, vamos colocar bem assim, pode ser que tenha um grupo mais fácil na Sul-Americana, que, vamos combinar, né? Melhor você ter um grupo mais fácil nessa primeira fase do que já ter logo um monte de pedreira e ter o risco de não se classificar. E você, o que espera do Cruzeiro nessa Sul-Americana? Agora com fase de grupos, o Cruzeiro nunca disputou o torneio desse formato. Você acha que vai dar certo? Você acha que não vai? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero falar agora então com vocês sobre esse interesse aqui no volante Gabriel do Internacional. Vou deixar essa informação lá do Globoesporte.com. Valeu demais também ao portal Futebol e Notícias, que trouxe essa sondagem, onde assim, no decorrer desse post, ele fala que o meio-campista do Internacional não deve continuar na equipe e recebeu o contato do Vasco e também do Cruzeiro. Inclusive ficou fora da lista de relacionados do Colorado para os últimos jogos do Campeonato Gaúcho, e vale lembrar que no caso o Inter estava tentando resolver a sua situação até o momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 6, na quarta-feira, 6 de março, teria até dia 7 para resolver essa situação, pelo menos até aqui às 11h40 da manhã dessa quarta-feira, dia 6, não temos nenhuma situação definida se o Gabriel vai para o Cruzeiro ou para o Vasco, que são os dois times interessados, de acordo com o Globo Esporte. E assim, será que é um bom jogador? Eu já trouxe aqui ele para vocês, como se fosse uma opção da troca com o Marlon, quando o Internacional era um dos interessados e até propôs ter uma troca de jogadores. Eu falei que seria um jogador interessante. Eu concordo, tá? Ele tem 31 anos de idade, não é muito alto, tem 1,71 m, mas é um jogador que se destaca muito como um volante mesmo, aquele primeiro volante de marcação. Eu diria que até mesmo com características parecidas com a do Lucas Romero, é muito bom na criação de jogadas também, e já está no Internacional. Essa seria a terceira temporada. No ano, entrou em apenas 2 partidas, todas saindo do banco de reservas. E lembrando que ele renovou o seu contrato no ano passado, no meio da temporada, e até dezembro, ele renovou até o final de 2025. Ano passado só 17 jogos, mas agora eu vou mostrar para vocês que se não fosse por alguns problemas físicos ele teria jogado
com muito mais frequência. Em 2022, quando ele chega, foi titular absoluto com o técnico Mano Menezes, com aquela boa campanha que o Internacional fez, né, quase sendo campeão brasileiro. Naquela ocasião, 43 jogos disputados com a equipe do Inter, no comando do Mano Menezes, vindo do Corinthians, né? No Corinthians passou aí durante 5 anos, basicamente, destaque para 2017 e 2018, jogou aí em média 54, 61 partidas, 2 gols por temporada, passou também no Palmeiras. Ele não ficou muito tempo no Palmeiras, mas eu lembro muito dele no Palmeiras, né? Onde conquistou, se eu não estiver enganado agora, uma Copa do Brasil. 2015, 38 jogos, 2 gols. E 2016, 21 partidas e 1 gol marcado. Saiu do Palmeiras e foi pro Corinthians, né? Isso aí na época gerou muita repercussão. Lembrando que ele é revelado numa equipe chamada Paulínia FC. Passou também na base do Botafogo. Jogou profissionalmente pelo Fogão mais de 130 jogos também. Até ir para a equipe do Palmeiras. Acho um jogador interessante? Sim. Seria a minha prioridade de contratação um volante? Não, mas vale lembrar, o Cruzeiro emprestou, né, 2 jogadores que estavam nesse setor de meio de campo, inclusive os 2 para o futebol goiano, que foi o Fernando Henrique e o Ian Lucas. Então, hoje, se você for analisar, o Cruzeiro obviamente ainda tem muitas opções para esse setor, mas se você seria contra de chegar, por exemplo, o Gabriel, Gustavo, você acha que não faz muito sentido? Olha, se o Cruzeiro trazer um ponta direita, que eu acho que é mais prioridade do que um volante hoje, quem sabe até um centroavante fixo é mais prioridade, na minha opinião, do que um volante, e ele chegar tudo bem, né? Com mais reforços não acho que seria ruim não. Mas só recapitulando, vamos colocar como se o Cruzeiro fosse jogar com 3 meio-campistas e que o Matheus Pereira não iria jogar de meia. Ou seja, vamos colocar o Matheus Pereira de ponta e vamos jogar com 3 meio-campistas. O Cruzeiro, na teoria hoje, quem seriam os 3 titulares? Seria o Lucas Romero, o José Cifuentes e o Lucas Silva, algo próximo disso. E ainda temos como esses reservas, né? O Japa, o Felipe Machado, o Ramiro e o Matheus Vital, que poderia jogar numa função parecida, né? Aí você pensa, você vai trazer ainda mais um jogador para essa função? E se o Matheus Pereira jogar como meia? Como que vai ficar essa situação? Eu sinceramente ainda não tenho definido, pelo menos ver nos últimos jogos do Cruzeiro, que o Larcamon vai optar, se vai jogar com meia de criação, se não vai, porque se for para ter o Matheus Pereira como meia ofensivo, que eu até prefiro, vamos colocar assim, um volante como o Lucas Romero e Cifuentes. Romero do lado direito, Cifuentes do lado esquerdo, meia o Matheus Pereira com mais liberdade de criação. E quando o Matheus Pereira sair, quem que vai entrar? O Matheus Vital? Eu acho que o Cruzeiro precisaria de um meia de criação, seria mais necessário nesse momento do que mais um atleta de marcação. Mas vamos esperar, né? Às vezes esse interesse também em relação ao volante Gabriel foi no decorrer das últimas semanas, antes de fechar com 50 e não necessariamente nesses últimos dias, né? Que o Cruzeiro, na minha opinião, já está muito bem servido no meio de campo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça aqui, ó, de deixar seu like também, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 43 mil inscritos. Conta aí com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela final agora e nos vemos então aí numa próxima oportunidade. Valeu, galera!